Boa tarde, meninas e meninas, e bom dia para aqueles que já acordam cedo e já começam a assistir às aulas. Tudo bom com vocês? Hoje, em nossa aula de redação, eu vim assim, meio que fantasiada de princesa, aqui no meu castelo. Sabem por quê? Vocês conseguem saber qual é o assunto da aula de hoje? Dá para saber pelo tema que eu escolhi e também vocês já viram, né? Na descrição do vídeo. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre conto. Isso mesmo. Esse gênero textual tão famoso, tão conhecido e tão agradável de a gente ler. Então, hoje vamos fazer uma pequena revisão sobre esse assunto que nós já vimos, que é o conto. E hoje eu vou passar uma atividade diferente para vocês e eu quero que todos vocês realizem. Nas nossas aulas de redação, nós estamos pedindo muitas atividades por meio de vídeos, não é assim? Mas essa semana eu quero que vocês realmente produzam a redação, que vocês realmente escrevam, como se vocês estivessem realizando uma prova. Sentem, se concentrem para vocês realmente produzirem esse texto e enviarem para que eu possa corrigi-los, tá bom? Mas antes eu vou fazer a revisão, vamos copiar nossa agenda e no final eu vou explicar a atividade, tá? Então, vamos iniciar copiando a nossa agenda? Então, como disse anteriormente, vamos copiar nossa agenda, da mesma forma das aulas de português. Peço que vocês pausem o vídeo, copiem a agenda, tá? Hoje o nosso conteúdo é o conto e é uma revisão. E nós vamos ter uma atividade para casa, como eu já mencionei, que é no caderno. Vamos falar sobre conto. Nós já vimos que o conto, ele é um gênero literário que se narra ou se conta uma história. Por isso esse nome conto, né? Nós contamos uma história. E o conto é uma narrativa geralmente curta. Se você for contar uma história muito longa, que dura muitos anos, e com muitos personagens, e com muitos detalhes, deixa de ser um conto e passa a ser um romance ou outro gênero de texto. Não será mais conto. Para ser um conto, o texto precisa ser breve, precisa ser curto, com informações reduzidas, limitadas. No conto, você apresenta só as informações principais. Você não vai dar muitos detalhes, nem sobre a descrição dos personagens, nem sobre a descrição do lugar. Você vai, sim, apresentar personagens, apresentar o tempo e o espaço, porém, sem muitos detalhes. O conto, ele segue as características da narrativa, né, por ser uma narrativa. Então, existe um narrador, alguém que conta aquela história. E esse narrador, ele pode ser um narrador observador, ou um narrador personagem. Ele é um narrador observador quando é aquele que não participa da história. Quando é narrador observador, o texto de vocês vai ser em terceira pessoa. Então, vocês vão usar os pronomes ele, eles, ela, dela, porque você está falando de outras pessoas. Mas, se for narrador personagem, ou seja, aquele que conta a história, participa dela, é narrado em primeira pessoa. Você vai utilizar os termos meu, eu, nós, porque a pessoa que está narrando a história também participa dela. Vamos ver aqui as características do conto com respeito ao tempo, ao espaço e aos personagens. Eu mencionei no início, né, que ele possui um número limitado de personagens.
O conto pode possuir até um personagem só e ser como um monólogo ou ser uma história que acontece dentro da mente da própria pessoa. Mas, em geral, podem ter 2, 3, poucos personagens. E o tempo e o espaço também são limitados. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tempo, ou seja, a duração de tempo em que a sua história vai acontecer, ela não pode ser muito estendida, não podem ser anos e anos. É um tempo curto, um tempo limitado. E o espaço também. O espaço quer dizer o lugar onde a sua história acontece. Precisa ser um lugar limitado. Os personagens, por exemplo, eles não podem ficar fazendo viagens. Um dia estão num país, outro dia em outra cidade. Não. Em geral, eles estão ali, ó, dentro de um castelo, ou então em uma cidade tão distante, ou dentro de qualquer lugar que seja um espaço limitado, certo? Eu estou aqui de princesa e falando um pouco sobre o conto como um conto de fadas, mas nós já vimos que existem diferentes tipos de conto. Conto de fadas, o conto fantástico, são apenas 2 deles. O conto ele pode se tratar de qualquer assunto, inclusive de assuntos modernos, não apenas antigos, tá? Vamos ver a estrutura do conto? Assim como a narrativa, ele possui uma introdução, que é aquela parte onde você vai apresentar os personagens, vai apresentar o tempo, vai apresentar o espaço. Então, possui essa introdução. Em geral, eu sugiro a vocês que vocês escolham o primeiro parágrafo para fazer. Tem também o desenvolvimento. Nesse desenvolvimento, vai acontecer algo surpreendente, uma complicação, né? Vai acontecer algum problema, um conflito, que vai ser resolvido após, né? Aí nós temos o clímax, que é onde esse momento surpreendente acontece. E, ao final, nós temos a conclusão, nós temos o desfecho, que é quando você encerra a sua história. Nesse momento do desfecho, você pode, por exemplo, dar uma lição de moral. O conto ele pode sim ter essa lição, que leva as pessoas a pensar. Então, como nós temos 4 partes, nós podemos dividir em 4 parágrafos. Vocês do 4º ano, em geral, fazem textos apenas de 10 linhas. Mas vamos tentar fazer de mais. Quem sabe fazer 3 linhas para cada um dos parágrafos. Os alunos do 5º ano já podem fazer 4 a 5 linhas por parágrafo. Não tem um limite, eu estou apenas dando sugestões, tá? Mas lembrando que seguindo a estrutura, para ficar mais fácil para vocês, a gente pode pensar assim, que no primeiro parágrafo vocês vão apresentar os personagens, os lugares, o espaço, né? O tempo. Então, no primeiro parágrafo vai ter essa introdução, onde você inicia seu texto. O segundo e o terceiro parágrafo, você pode condensá-los, né? O desenvolvimento e o clímax pode ser em um parágrafo apenas, mas vocês vão utilizar essa parte para apresentar situações, algum problema que acontece. E no clímax, aquele momento que é impactante. Pode ser para o bom, pode ser para o bem ou para o mal, né? O clímax pode ser uma coisa maravilhosa que aconteceu, mas também pode ser uma coisa não tão boa. Vai de acordo com o texto de vocês. E no final, o último parágrafo, vocês deixam para um desfecho, né? Para a conclusão, onde vocês concluem toda aquela história. Há alguns contos, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mas principalmente o conto fantástico, por exemplo, às vezes a conclusão é em aberto. Você não sabe exatamente o que aconteceu, mas existe uma conclusão. Então, a dica é, divida o texto de vocês em 3 parágrafos ou 4. O primeiro, introdução. O segundo e terceiro, o desenvolvimento, o que aconteceu, o clímax. E no último parágrafo, o desfecho ou conclusão, que é quando vocês encerram a história de vocês, certo? E como eu mencionei,
no começo, o conto, ele é um dos tipos de texto mais populares no mundo. Vocês sabiam disso? O conto, ele é o tipo de texto mais lido no mundo. Inclusive, muitas histórias que nós conhecemos são muito antigas e até hoje muitos leem, muitos aprendem. Exemplos, as histórias clássicas da Disney, dos contos de fada, né? Nós temos Chapeuzinho Vermelho, temos as princesas, né? Cinderela, Branca de Neve, Bela. Todas essas histórias são muito antigas, né? Elas têm séculos de história para a gente. Então, nós temos essa possibilidade de acompanhar uma história que foi escrita há muito tempo. Às vezes, com o tempo, sofre algumas adaptações, né? Mas lembrar como o conto ele é importante, como é muito bom a gente aprender a escrever um conto e valorizar a leitura do conto. Por exemplo, no Brasil, né, nós podemos colocar como um escritor de conto muito famoso, Machado de Assis. No momento, eu não tenho nenhum livro especial para indicar para vocês do Machado de Assis, mas vocês, com certeza, na adolescência, vão ser incentivados a ler bastante os livros de Machado de Assis. Eu vou dar só um exemplo dele como brasileiro, porque esses contos de Cinderela, Branca de Neve, todos eles são de escritores que não são nacionais, não são brasileiros, tá? Mas o ponto aqui chave é que o conto, ele é o tipo de texto mais popular que existe no mundo todo. É o tipo de texto mais lido no mundo. Livros e textos de contos, tá? Então, é bem legal a gente aprender sobre eles, aprender a escrever e também a valorizar a leitura do conto. Também, como falei, os tipos de texto que nós estamos nos concentrando no momento é o conto fantástico e o conto de fadas. O conto fantástico, ele apresenta na narração, né, na narrativa, coisas que são irreais, situações irreais. Então, apresentam fatos que fogem da realidade, né? Que nós podemos considerar como sobrenaturais. Dessa forma, apresenta situações que muitas vezes não podem ser explicadas. Por isso que eu mencionei que, às vezes, o conto fantástico, na conclusão, fica em aberto, porque são situações que a gente não consegue entender. A gente não consegue explicar. Conto fantástico, né? Então, se você desejar fazer a sua redação como um conto fantástico, lembre disso. São aqueles contos que acontecem em situações que não têm explicação, né? Que são irreais, sobrenaturais. Vou dar exemplos. Um exemplo que todos vocês conhecem. Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um garoto que é picado por uma aranha geneticamente modificada, e recebe os poderes de aranha por causa dessa picada de aranha. Isso é algo possível? É algo que pode acontecer realmente? Não. Então está dentro do conto fantástico, certo? No caso do Homem-Aranha tem essa explicação, né? Que a aranha era modificada geneticamente, mas mesmo assim se encaixa dentro do conto fantástico por ser algo irreal, algo sobrenatural. E assim outros heróis também entram nessa jogada. Eu estou falando o exemplo do Homem-Aranha, mas tem outros também, tá bom? E o conto de fadas, que são aquelas narrativas que nós apresentamos personagens que são conhecidos já, como, por exemplo, fadas, gnomos, outros personagens do folclore, como, por exemplo, Saci, que é comum aqui no Brasil, sereias, né? Esses personagens que são do folclore, que são conhecidos, são muito conhecidos por nós, estão presentes dentro do conto de fada, né? Então, é nesse tipo de conto que a moral da história, que eu falei para vocês que pode existir, é passada no final, em geral, né? A moral da história é passada no final. Vou dar um exemplo de um conto de fadas. Cinderela.
A Cinderela é uma jovem que perde os pais, né? Tanto a mãe como o pai, e acaba ficando sendo cuidada, vivendo apenas com a madrasta e duas irmãs más. Você já conhece a história da Cinderela, né? Mas, em resumo, a Cinderela, mesmo sofrendo maus tratos e dificuldades, ela sempre é gentil, ela sempre faz o bem, não é assim? E no final da história, o que acontece com a Cinderela? Aparece literalmente uma fada madrinha, que ajuda a Cinderela a ir ao baile, onde ela encontra um príncipe. E no final da história, a Cinderela, ela tem um final feliz. E em algumas versões, ela inclusive ajuda a família dela que maltratou ela, nos dando assim uma moral, uma lição, né? Que mesmo quando a gente passa por situações difíceis, se nós nos mantermos positivos, se a gente se manter íntegro, no futuro a gente é recompensado de alguma forma. No futuro o bem retorna para a gente. Esse é um exemplo de conto de fadas. Mas se vocês analisarem, como eu falei, qualquer uma das princesas da Disney segue esse mesmo ritmo de conto, né? Esse conto onde aparecem fadas, gnomos, por exemplo, o filme do Shrek é um exemplo, né? Então, onde aparecer esses tipos de personagens, nós consideramos como conto de fadas, tá? E agora, vamos à nossa atividade. Eu vou passar para vocês um slide apenas com a atividade para vocês poderem copiar. Aí vocês vão copiar no caderno, tá? Mas eu vou explicar agora como é essa atividade. Vocês vão imaginar o que o animal pensa, o que o animal vive, como é a vida secreta dos animais. Com isso em mente, vocês vão escrever um conto, que pode ser um conto fantástico, pode ser um conto de fadas, ou pode ser qualquer conto que vocês vão contar essa história, como é a vida secreta dos animais. Imagine, vou deixar vocês copiarem no caderno esse enunciado e depois eu retorno para a gente finalizar. Vocês pausem o vídeo para copiar, tá bom? Aí quando vocês terminarem de copiar, vocês voltam e a gente retorna para finalizar aqui a nossa aula. Lembrando que eu coloquei aí que o mínimo de linhas é 10. Então, tentem respeitar aquela estrutura que eu acabei de falar, né? De dividir essas linhas em pelo menos 3 parágrafos, tá bom? Então, copiem aí a atividade. Finalizaram? Copiaram? Agora que vocês já copiaram, eu peço que vocês realizem com calma, tirem um momento tranquilo para vocês produzirem essa redação, como eu falei, como se fosse uma prova, respeitando toda a estrutura, as características do conto e também todas as normas gramaticais e também de ortografia que nós aprendemos até agora, tá? Quando vocês concluírem, eu peço que vocês fotografem de uma forma que fique bem nítido a letra de vocês e enviem para mim. Vocês vão fazer no caderno de pauta azul. Vocês já sabem, toda atividade é no caderno de pauta azul. Aí vocês fazem nesse caderno, fotografam para mim e enviam, para que eu possa corrigir essas redações de vocês, tá? Assim, nós finalizamos a nossa aula de redação de hoje, com essa nossa revisão sobre conto. Espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos na próxima aula. Tchau, pessoal!